Olá, pessoal. Esse é o nosso primeiro Sem Filtro podcast científico, que veio com o intuito realmente de desmistificar aquilo que é ciência, aquilo que é cilada, aquilo que funciona e aquilo que é charlatanismo. Eu estou aqui hoje com o meu primeiro convidado, Dr. Ricardo Pérez, né? Vou começar aqui a introduzir esse extenso currículo aqui, mas ele vai me ajudar, né? Então, Dr. Ricardo Pérez primeiro fez faculdade de farmácia, não é isso? Farmácia e bioquímica, e depois me especializei em farmácia hospitalar, numa época que no estado, isso no Espírito Santo, tem muito tempo isso. Muito tempo? Eu acho que é dinossauro já. Isso não existia e culminou com montagem de 2 serviços no hospitais público muito grande, eu posso falar, não tem problema nenhum, da Santa Casa de Vitória, e um filantrópico foi o Hospital Santa Rita. Eu fui pioneiro na montagem desses serviços nessas instituições, né? Então, você trabalhava diretamente com as medicações intra-hospitalares? Então, diretamente com farmácia hospitalar. Com farmácia hospitalar. Tá? Diretamente com isso. Depois disso? Depois disso que aconteceu, que me convenci que talvez não era essa a minha missão. E eu entendi que a medicina era latente. E, claro, a gente vai sempre sofrer influências das pessoas que são próximas a nós, né? Que a gente admira, que a gente enxerga. E eu tenho irmão urologista. Então, obviamente que me surgiu no primeiro momento esse contato e possibilidade de estar sempre junto com ele, de almejar que eu faria uma carreira médica cirúrgica. Onde eu almejei... Você queria ser cirurgião? Eu queria ser urologista. Urologista? Queria ser urologista por quê? Por influência. Por influência. E por enxergar ele como um modelo de médico, onde eu queria chegar. E comecei a vida nessa tentativa e passei a fazer residência em cirurgia. Você terminou a residência de cirurgia? Terminei, mas as coisas não andaram bem, na verdade. Aí tem um capítulo grande do livro para falar o que aconteceu nesse caminho da urologia, que talvez tenha me salvado no futuro. Eu já te contei isso, acho que pessoalmente, de coisas drásticas que aconteceram na vida. Talvez foi um livramento nesse momento. Eu acabei caindo por uma coisa que eu sempre gostava. Na residência, a gente lidava com muito paciente grave. Paciente crítico. Muito. E a terapia intensiva começou a chamar os olhos. E a parte nutricional é muito interessante. Um dos staffs, de chefe de serviço da cirurgia, eu não sei como ele está hoje, mas ele está vivo ainda, claro, Dr. Álvaro Armando Carvalho de Moraes, é uma pessoa que mexeu com nutrição assim há muito, muito tempo, onde ninguém ouvia falar disso. Sim, e a impressão que eu tenho é que você viveu a terapia intensiva numa época onde a nutrição se levantou, não é isso? Onde a época da nutrição se levantou e onde a terapia intensiva no estado estava começando a engatinhar. Entendi. Tá? E aí procurei formação em terapia intensiva e em terapia nutricional. Onde existia isso na época onde a nutrição me chamou os olhos? O único serviço mais voltado para isso era o Dr. Dan Weisberg, da BP de São Paulo, no GANEP. BP, Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa. Onde, assim, na verdade, eram coisas muito de início e o número de médicos voltados para isso era muito restrito, interessante. Então, você pegou ali quando a nutrologia ainda era uma ciência que estava engatilhando no Brasil. Nesse curso, nessa formação do Dan Weisberg, que fiquei lá entre indas e vindas de São Paulo 2 anos, eu era o único médico. Você era o único médico? Eu era o único médico. Os outros eram o quê? Nutricionistas? Nutricionistas. Entendi. Tá? E assim, a gente viu, a partir daí, a nutrologia ganhar corpo. Mas antes disso, você também montou um serviço aqui em Colatina, um dos primeiros serviços de terapia intensiva. Quando eu fui convidado para montar um serviço de terapia intensiva em Colatina, no ano seguinte a gente montou a equipe de suporte, a MTN, de suporte multidisciplinar de terapia nutricional hospitalar, que eu faço até hoje. Então você fez as duas coisas ao mesmo tempo. Você montou a terapia intensiva com o serviço de nutrologia. Eu estou desde 2008 fazendo nutrição médica hospitalar. E sempre tive interesse nisso, até que os anos foram passando. E aí já vira uma outra realidade de vida, uma outra realidade de possibilidades. E eu acabei voltando para dentro da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAM, que está no nosso querido Hospital de Servidor Público. Onde eu fiz residência. Eu fiz em IANSP. Então, a nutrologia... Realmente a nutrologia é muito forte lá. Ela está no IANSP, na verdade. E eu acabei voltando para os ambulatórios do IANSP, para o Hospital do IANSP, para voltar a fazer facetas de nutrição médica ligada à oncologia, ligada à obesidade,
que é um mundo completamente à parte. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, assim, quando você se lançou na nutrologia, o objetivo principal do nutrólogo era realmente esse, né? Era o quê? Oncologia, pacientes oncológicos? Então, o que acontece, na verdade, assim, quando a gente lida com o universo hospitalar, a gente lida com desnutrição, tá? Em face, dependendo da instituição, a nossa não é voltada para isso, mas por vezes em pacientes oncológicos. É uma coisa que sempre me agradou muito, a desnutrição, a recuperação de pacientes desnutridos, sarcopênicos, é o que me agrada muito. E assim, nesse universo que a gente entende que a gente tem uma doença crônica que falar que não é valorizada, é ruim talvez, mas que não tem o foco, né, de saúde pública e mesmo foco dentro dos profissionais médicos, de uma maneira geral, do entendimento da doença e do cuidado com a doença. A nutrologia intra-hospitalar, no caso? Não, para obesidade. Para obesidade. Entendi. E isso começou a ser foco de atenção, tá? De entender que você tem um paciente com uma doença crônica onde ele precisa ser bem visto, na verdade. E visto para o resto da vida também. Para o resto da vida, é uma doença crônica. Tá? Entendi. E aí esse desejo culminou em criar uma estrutura, apesar de cara, tá, para a minha realidade pessoal, mas uma estrutura que fosse o mais assertiva possível, onde eu começaria a atender esses pacientes, tá, de obesidade, de desnutrição, de oncologia, nesses perfis. Então, tá, de pacientes doentes. Então, vamos lá, são os pacientes doentes. Entendi. Então, vamos supor, um paciente que fez uma cirurgia para retirada de um tumor intestinal e tirou ali alguns metros de intestino. Ele também deveria procurar um nutrólogo? Deveria procurar, tá? E esse é um perfil de nessa paciente. Nessa condição de doença, como pacientes que têm desnutrição por internações hospitalares prolongadas, como pacientes idosos, tá, que começam a desenvolver sarcopênicos, e o obeso, que é um doente crônico à parte, que precisa ser bem cuidado, na verdade, tá? Então, isso foi o foco de atenção, na verdade, ou seja, pacientes que envolvem a parte médica nutricional, tá, que são verdadeiramente doentes, que eles têm doença envolvida. Entendi. Tá? Então, hoje, além dessa nutrologia hospitalar que você faz lá dentro dos pacientes internados, né? Você também faz o consultório de nutrologia com esse objetivo. Isso. Aí, no caso, o que aconteceu? Essas reformações dentro da Associação Brasileira, elas aconteceram com o intuito de fazer atendimento em consultório ambulatorial desses perfis de pacientes doentes. Isso era uma coisa que durante muito tempo acabei me afastando, mas era uma coisa que era cíclica de acontecimento, com uma frequência bem razoável, da gente acompanhar pacientes em hospitais e sistematicamente eles perguntarem: puxa, eu queria continuar o tratamento com quem eu continuo, fora, né? Isso. Aonde você pode me atender? Eu falava: olha, eu não atendo, até chegar no momento que eu falei: não, eu acho que o amadurecimento chegou do ponto de vista pessoal, profissional, com todas essas necessidades de reformações, para poder abraçar esses pacientes, na verdade. E quando você abriu o seu consultório aqui na nossa cidade, né, que é na cidade de Colatina, você se deparou com vários outros profissionais também trabalhando com nutrologia, certo? Quando você consegue, assim, observar o seu trabalho e o trabalho das outras pessoas, né? Você vê diferenças importantes? Quais diferenças você viu naquela nutrologia da Abram, da Beneficência Portuguesa, do IANSP, para as outras nutrologias, digamos assim, que a gente observa no momento? Então, o que tem acontecido, na verdade? Assim, eu acho que estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis onde está havendo uma valorização excessiva de médicos de rede social. Eu acho que a rede social é uma ferramenta, tá, que cada vez mais é uma ferramenta da modernidade, é uma ferramenta que deve ter o seu boa utilização, como tudo que é tecnológico nessa vida. Mas o que tem acontecido, que a gente tem visto, é que tem uma série de profissionais que
sai do que a gente acredita que é a boa prática. Como se usassem a visibilidade para pregar práticas não tão boas, tipo isso? O mundo fica muito bonito, as coisas sempre têm bons resultados. A gente tem que entender que a medicina ela é baseada em evidências. A gente tem grandes sociedades mundiais e, consequentemente, nacionais. Vamos citar, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é oriunda da American Heart Association. Uhum. A gente tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, que constantemente tem visto em rede social, no seu Instagram, defender boas práticas. A gente tem a Sociedade Brasileira de Nutrologia, a gente tem a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. De Infectologia. Tem a Sociedade de Infectologia. Você tem N sociedades sérias que seguem preceitos das sociedades mundiais. Ô, Ricardo, você sabe que por muito tempo eu fiquei bem receosa de postar algumas coisas assim na minha rede social, apesar de ser bem engajada e gostar bastante, mas... porque sempre existiu um certo preconceito no meio médico, assim, você é uma médica de Instagram, você é um médico de Instagram. E hoje, o que eu vejo? Eu vejo realmente um Instagram dividido com ciência e pseudociência. E eu, sinceramente, acho que a gente tem que usar da nossa visibilidade, usar da nossa voz. Né? Por exemplo, eu agora estou como presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, usar a influência que a gente tem para pregar aquilo que realmente funciona num momento em que a medicina está tão difícil. Você concorda? Eu acho que, assim, precisamos urgentemente, tá, fazer... Porque o que acontece? Tá? O que eu vejo, talvez seja uma visão pessoal, você pode corroborar com isso. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta, tá? A tecnologia é uma ferramenta para ser bem utilizada. O que acontece hoje? O médico, tá? Ele ganha a chancela com a população, consequentemente com os seus pacientes, de autoridade naquilo que ele prega. Então ele tem autoridade frente a isso. Então... E você é de pegar o celular e ficar lá na rede social olhando, ver o que as pessoas estão falando de bom e também de ruim? Então, por exemplo, o que você já viu assim na rede social? Vamos falar de nutrologia mesmo, que eu acho que a gente tem que te aproveitar agora, nesse momento. O que você já viu da rede social que te deixou espantado? Assim, cara, eu não acredito que eu estou vendo isso. Então, assim, eu sigo algumas pessoas que são muito críticos às terapias, tá, que não tem base científica. Quais? Tá? Quais não tem, lá. por exemplo? Existe a famosa soroterapia. Então, o que é a soroterapia? Então, assim, você começa em consultórios a infundir substâncias, basicamente vitaminas, aminoácidos, prometendo, tá, uma série de tratamentos e coadjuvantes em tratamentos em pacientes, que não tem nenhuma base científica. Isso é muito sério, e assim, quando a gente vai levantar todo esse assunto, a gente enxerga que tem um grande marketing por trás disso. Tem empresas que vão captar médicos e que têm linhas extensas de produções de produtos que são coadjuvantes. Você pergunta se trata? Não trata. É coadjuvante numa série de tratamentos. De Alzheimer até câncer, está escrito lá. De Alzheimer a câncer. A soroterapia. Possa passar por tudo que seja imaginável nisso tudo. Tá? Você sabe que teve uma vez eu vi um cardápio. Tem. Eu já vi um cardápio. Mas tem. Eu já vi um cardápio, assim, por exemplo, por cores. Terapia azul, aí, né, colocando os benefícios. Terapia cor-de-rosa. Isso existe. Então, tem cardápios. Óbvio, são clínicas altamente produzidas, que saltam aos olhos, que ele é maravilhoso, os ambientes são maravilhosos, o atendimento é maravilhoso, para te prometer alguma coisa que não tem base científica. As sociedades médicas, eu não estou falando da minha opinião pessoal, tá? A gente tem que se revestir naquilo que é ciência. Todas as sociedades médicas sérias, que eu citei mais algumas, são completamente contrárias. Exatamente. Completamente contrárias. E graças a Deus, algumas dessas atitudes
como o famoso chip da beleza, o CFM interviu. O que é o chip da beleza? Explica pra gente. Então, você tem uma série de variantes hormonais implantadas, a gestrinona talvez seja a mais famosa, você tem chip de testosterona. Gestrinona não é aquela que é proibida? Então, mas esse que é o fato agora, o CFM interviu e proibiu. E a gente acha maravilhoso como uma entidade master que tem função de fiscalizar, consegue intervir práticas que não têm evidência, que prejudicam as pessoas. Parece que você dá vitamina para os outros, não tem mal nenhum. Mas, por exemplo, voltando um pouquinho no soro colorido ali, na soroterapia, essas vitaminas que eles vendem no consultório por preços exorbitantes, você que não faz isso no seu consultório, não fornece a mesma vitamina numa receita para a pessoa comprar na farmácia? Então, o que é interessante? Se a gente vai no Google e lê sobre vitaminas, põe no Google lá, função da vitamina. Você vai ver que são substâncias onde o organismo precisa por uma série de cadeias de funcionamento. A vitamina é extremamente essencial. Se você ler todas elas vão ter a sua função bem destacada no Google. Então vamos dar um exemplo, vitamina C, imunidade. A pessoa vende que se eu te der vitamina C, você vai melhorar a sua imunidade. Só que ninguém conta que a absorção de vitaminas no organismo é em extremamente baixa concentração. Ou seja, vamos traduzir isso de modo geral. Uma população que tem uma alimentação mínima saudável, ela vai poder ter a quantidade de vitaminas diárias que ela precisa. Então, você está me dizendo que a maioria das vitaminas que são dadas por via endovenosa, elas vão sair no xixi? É o famoso xixi caro. É verdade? É verdade, tá? E o que acontece? Uma parcela da população, dependendo da doença, talvez ela precise de reposição de alguma coisa. A maior parte delas são orais, não parenterais, tá? E que podem também fazer na própria sala de aplicação da farmácia, como a B12, por exemplo, que é uma vitamina barata. Sim. Ou pode fazer um ferro no hospital, por exemplo, que também é barato. Isso é interessante, por quê? Se você for na farmácia, como você falou, e comprar uma ampola de complexo B vitamina C, isso é R$10. R$10. Se eu comprar uma ampola, eu posso fazer uma marca aqui, mas vamos falar do ferro mais famoso que existe, tá? Um por um, tá? Um por um da vida, custa R$20. Uma vitamina B12 é barata. Então, peraí, se eu estou tentando fazer algo de bem para o meu paciente, como é que eu transformo alguma coisa que custa 20, 30, 40, 50 reais em alguma coisa de R$3.000, R$5.000? Eu já vi 50 e 5 mil. Tem algo muito estranho com isso, muito estranho acontecendo, tá? E o que acontece? Essas pessoas, elas revestem, se a pessoa vai no Google e vê, a vitamina é muito bom. Gente, a alimentação fornece isso. Poucas pessoas são doentes. Olha que interessante, eu tô há muitos anos dentro de hospital. Eu pego pacientes críticos, doentes. Eu faço rotina em terapia intensiva, tá? Pacientes com desnutrição grave. Críticos. Quais são os pacientes que a gente dá vitamina, dá elementos traço, tá? Que tem uma série de substâncias em mínima concentração que o organismo precisa todo dia, quando ele não consegue usar o trato digestivo para se alimentar. Se a gente faz dieta enteral por sonda, não comida, um preparado, tá? Ele já tem 100% das RDIs. O que são RDIs? Recomendações diárias de ingesta de vitaminas. Eu não preciso fazer isso parenteral no paciente crítico doente. Mas, Ricardo, o subterfúgio que eles usam é exatamente esse, que por via endovenosa é melhor do que por via oral. Não existe nenhum subsídio na literatura que fala que você não pode repor, quando necessário, tá? Medicações por via oral. Quando está espoliando muito, mas né? Eu vou repor ferro em condições críticas. Eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca grave que eu preciso repor ferro, vai ser melhor parenteral. Ok? Sem problema nenhum. Então, se eu tenho... Veja, eu não sou contra, tá? Dar vitaminas quando precisa. Claro. Eu não sou contra dar ferro, mesmo parenteral, como precisa. Mas precisa. A gente tem evidência na literatura que essa reposição é necessária. O que nós estamos fazendo é pegando pessoas saudáveis, tá? Na sua maior parte jovens, adultos jovens de faixa aí de seus 30, 40, 50 anos de idade, e transformar essas pessoas na necessidade premente de ter suplementação. De banalizar algo. Gente saudável que tem acesso à alimentação balanceada.
Então, todo mundo hoje precisa tomar vitamina D, todo mundo tem que tomar vitamina B12, porque os níveis de vitamina D tem que estar altos, B12 tem que estar altos. Jesus, não tem nenhum subsídio na literatura médica séria que faça isso. Cientificamente não existe. Toda a sociedade séria são críticas quanto a isso. Eu tenho perfis de pacientes, vamos pegar outro gancho, vitamina D, idosos, pacientes oncológicos, que precisam de um pouco mais que um nível mínimo sérico da população de maneira geral, ok. E podem tomar via oral. Mas, entenda, são pacientes elegíveis. Pontuais. Ok, não sou contra isso. E aí nós temos uma embrulhada de coisas a mais. Uma coisa a mais que eu queria te perguntar, que eu vejo muito, assim, essa é uma dúvida real minha. Eu sou mulher, tenho 43 anos e aprendi que após os 40 anos, a gente deve procurar uma ginecologista para cuidar da nossa menopausa. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu aprendi na faculdade de medicina que um médico capacitado na mulher, né, avaliar os nossos hormônios, a nossa reposição hormonal, é a ginecologista. Perfeito. E o que eu tenho visto muito, né, não querendo separar o papel hormonal da alimentação, que são coisas que talvez caminhem juntas aí, para ver o indivíduo como um todo. Mas eu vejo muito os nossos nutrólogos de hoje em dia fazendo essa terapia hormonal de reposição. E eu fico nessa dúvida, mas quem nós devemos procurar para repor hormônio, nós mulheres? Então, é muito fácil a gente entender isso. Qual é a sociedade mundial e nacional que rege isso? No Brasil é a Febrasgo. É a Febrasgo. Então, eu acho que a mulher tem que ter a saúde da mulher no ginecologista. E por que alguns nutrólogos estão tão assim presentes na rede social nessa questão menopausa? A gente vê até assim na bio ali performance, emagrecimento e menopausa. Então, o que acontece é que assim, a mulher quando entra na menopausa, claro que vai ter seu declínio hormonal. Sim. E a gente sabe que terapias hormonais sintéticas, elas vão tratar sintoma que o hormônio sintético ele não tem a mesma ação do hormônio que é natural da mulher. Com essa situação de envelhecimento, a gente sabe que vai ter um acúmulo de gordura diferente, que começa a ganhar peso, e não há problema nenhum em você ir num profissional que vai entender de composição corporal, que vai, dependendo do caso, ele te propor alguma coisa de mudanças de hábitos de vida, mudança de padrão dietético, atividade física, dentro dos requisitos que todas as sociedades mundiais recomendam frente a isso, as nacionais também. E se houver necessidade de emagrecimento por risco à saúde, ele te acompanha nesse quesito, ok? Tá? Mas a reposição hormonal da mulher, na sua menopausa, eu continuo acreditando que é do ginecologista. Ela não deve ser feita pelo nutrólogo. Eu acredito que é do ginecologista. Não totalmente, mas ela tem que estar acompanhando. As coisas podem acompanhar em paralelo, mas ela tem que acompanhar com o ginecologista. E não Eu, particularmente, não faço. Você não faz? Não, porque eu acho que, assim, quem é capacitado para isso, para a saúde da mulher no dia a dia... Mesmo com toda a sua experiência, tá? Você prefere que o ginecologista faça e o urologista no homem, no caso? Sim, alguma coisa, quando a gente lida com hipogonadismo, que chegam pacientes para a gente com isso, não há problema nenhum. A gente está habilitado a tratar, na verdade, tá? E entra numa outra celeuma, que são os hormônios masculinos. Então, assim, isso é outra coisa que assusta demais. Assusta, não é? A banalização por jovens de uso de hormônio masculino. Quais complicações você já viu? A gente já teve alguns pacientes internados em UTI. Não, porque, peraí, eu quero aproveitar, porque aqui eu tenho um intensivista que vê isso. Então, assim, você acabou de dizer, a gente já teve complicações em UTI. Sim. Você já viu alguém fazendo reposição hormonal, seja homem ou mulher, assim, desgovernada, que chegou a ir para UTI? A reposição hormonal, tá? As mensurações de hormônio masculino e mulher me assustam um pouco. Explica melhor, por favor. Há uma defesa, tá? Não de entidades médicas sérias, tá? Mas a medicina integrativa, entre outras, que vamos combinar que isso é um termo que não existe, né? Medicina integrativa, talvez perguntamos isso para o CFM, se existe alguém que... Integrativa, holística, ortomolecular. Não. Vamos mudando os nomes. Não, isso não existe. Vamos falar a verdade aqui agora. Não, olha ali e fala. Não existe. Vamos no órgão de classe e pergunto que termos que não existem, então. Integrativa, holística, ortomolecular. Então entre outros, tá?
Hormonologia. Gente, vamos consultar. Quem é o médico dos hormônios? Fala pra mim, quem é o médico dos hormônios? Consulta o CFM. O CRM não existe, tá? Então, o que acontece? Fala o que você já viu, então, lá na UTI. Então, a gente já teve alguns casos, tá, de pacientes com infarto agudo do miocárdio por trombose e com insuficiência cardíaca importante decorrente de consequência do uso de hormônio. Tá? Por quê? Tudo por um culto à beleza. E assim, óbvio que não é todo paciente que vai ter risco. E eu não estou demonizando o uso de hormônio masculino. Ele tem indicação, o seu lugar, né? Ele tem o seu lugar, tá? Mas ele não pode servir para cultos à beleza, que é o que nós vemos hoje. Para fins estéticos, né? Então o hormônio ele não deve ser usado para fins estéticos. Toda a sociedade médica vai condenar isso de forma veemente. O uso de hormônio masculino para fim estético. E assim, a gente não tem só o efeito trombogênico do hormônio. Eu estava discutindo, não vou citar o nome, que ela não me autorizou isso, mas eu estava discutindo com uma colega hepatologista, que eu tenho ela em alta conta. Eu também. De uma coisa que me chamou a atenção outro dia, eu falei com ela, é outro assunto interessante, que parecem coisas que são completamente inofensivas, e aí começam a me arrepiar. Não sei se você ouviu o nome Ozempic natural. Eu já ouvi. Já, uma plantinha aí, né? Tem um que chega no fígado e vral. Tem um conjunto de plantas, e dentre elas uma, tá, que é a Garcinia cambogia, que tem um potencial, dependendo da dose terapêutica, de uso, de efeito hepatotóxico. Sério, grave. Isso é grave, E tem o Latindim, que até essa colega me mostrou, que é um estudo sul-americano de lesões hepáticas. E que interessante, o segundo composto que mais dá hepatotoxicidade são essas ervas. Eu já vi fígado fulminar. E o quarto, hormônio masculino. Hormônio masculino. Tá? Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que quando você vai no Instagram, posso chamar de nutrólogos de fim de semana? Posso chamar, né? Nutrólogos de Instagram. Nutrólogos de Instagram, porque alguns fazem aquela pós de uma vez por semana só, né? Uma vez por mês, aliás. Médicos de Instagram. Tudo bem. Você pega esses nutrólogos de Instagram, eles falam assim, eles só contam os benefícios. Por exemplo, eu como mulher, né? Vamos lá, vamos colocar o chip da beleza, o implante hormonal. Você vai melhorar a sua libido, você vai melhorar o seu humor, você vai melhorar a sua performance. Agora, eles esquecem do cabelo que cai, da voz que engrossa, não é isso? Ou eu tô falando bobeira? Da acne que chega. Isso ninguém conta. Não contam. Porque se contar você vai fazer? Você não vai. Então, tudo tem que ter o efeito sedutor do benefício que vai te trazer a custos exorbitantes. Então, isso faz parte do cash da coisa. É a maneira de seduzir a pessoa a poder fazer isso. Se eu chegar para você e falar que uma terapêutica, tá, pode fazer lesão hepática grave, que isso pode dar trombose, você ter evento coronariano, a pessoa vai pensar ou não em fazer, né? Você sabe que eu tenho uma amiga, ela é até médica também, estava tentando engravidar e não conseguia, resolveu partir para FIV, que é fertilização in vitro. O marido dela resolveu fazer um ciclo hormonal, né, de testosterona injetável, não contou para ela. Ela não estava ciente. E quando foi coletar os espermatozoides, cadê? E aí? Cadê os espermatozoides? Não achou. Então teve que parar, teve que esperar, parou tudo para voltar a produzir, para conseguir fazer a fertilização in vitro. Então são coisas que as pessoas não contam, né, Ricardo? Não conta, a realidade não pode ser contada. Porque a realidade, ela só é feita em medicina séria. Então o que está muito difícil hoje, assim? Na verdade, a gente sentar na frente do paciente e você ser o portador da realidade. O que é o portador da realidade? Que milagre não existe. Não existe. Que uma droga para emagrecimento, tá? Isso é onde eu quero também fazer um comentário, que isso, eu vi um post, que bom, graças a Deus, de uma sociedade que eu prezo muito, que é essa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo. Ela soltou um post eu vi. Sobre os manipulados, né? Sobre o tal do Monjaro. Tirzepatida, tá? Que é o Monjaro. As pessoas estão trazendo essas drogas, sabe lá Deus da onde, sabe lá Deus de quem, e aplicando em consultório. Eles estão aplicando em consultório.
Tá? Mas como se no Brasil ainda não chegou? A Anvisa proíbe. Então, isso, na verdade, é um evento que é da Polícia Federal. Eu não sei como isso ainda não entrou, tá, na Polícia Federal de poder investigar Porque isso. ninguém morreu ainda. Talvez. Talvez. Ninguém importante morreu. Ninguém importante tá? morreu. E o que acontece? Ou talvez ninguém ligou uma coisa na outra, né? Mas o problema é tisepatida? Não, é uma droga foi produzida através de estudo científico, teve todas as fases de estudo e é um novo agonista de GLP-1 está sendo lançado, autorizado a uso. Mas a droga que a gente sabe que tem uma responsabilidade de uma indústria atrás. Eu não sei quem manipula o que está fazendo. E como estão trazendo? Quem é isso? O que é isso? Da onde vem? E peraí, vamos entender, tá? Se você, como infecto, vem um paciente seu no consultório e vem com uma bactéria multiresistente e você talvez tenha uma opção restrita de tratá-lo, tá? Acredito que você vai tentar, tá, tratar dentro da disponibilidade de droga oral, mas se for parenteral, você tem que mandar para algum lugar para ser administrado. Sim. Você não vai falar, vem aqui no meu consultório, que só eu tenho esse antibiótico só vai te eu tratar. tenho. Então, assim... A gente sempre tem que desconfiar disso, não é verdade? Impressionante. Se você vê hoje a realidade do Monjaro, você citou o nome comercial da tiazepatida, tá? Mas vamos lá, é a única que tem. Tá? Então, é a única que tem, Hoje, a estimativa de custo dela, paciente, é $1.000. Vamos fazer o câmbio. 5 mil, R$6.000. R$6.000. Tá? Isso é uma coisa muito cara para uma parcela da população. O povo está cobrando 30, 40, 50 mil para aplicar remédio em consultório. Mas espera aí. Isso custa para você fazer, você comprar R$6.000. É um mercado negro, podemos dizer assim. É um mercado que a gente não sabe de onde vem. Mas espera aí, se eu quero fazer bem ao meu paciente, eu sou cercado de boa intenção, quero usar essa droga, ele quer trazer... O que já está errado, a Anvisa não aprovou até agora, mas vai aprovar, é questão só de tempo, acho que é mais burocrático que outra coisa qualquer, claro. Como aconteceu com o Egove, que eu vou falar no comercial, que é uma semaglutida que demorou a chegar, não sei porquê, mas enfim, é coisa do país. Mas enfim, se eu quero bem do meu paciente, por que uma droga que vai custar 5, 6 mil reais está se vendendo por 30? Não tem algo errado com isso, não? É, verdade. Por a gente 50, tem que desconfiar. sei. Pode ser uma cilada, né? Falando em cilada, eu quero fazer agora um joguinho com você chamado Ciência ou Cilada. Eu vou falar uma coisa, algumas você já até falou, né? Tá. Aí você vai dizer pra mim se é ciência ou cilada. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer. Então vamos lá. Soro colorido. Cilada? Cilada, já disse por quê, né? Implante hormonal. Cilada? Cilada. Shot de limão em jejum, com ou sem cúrcuma? Isso é bem gozado, né, cara? Assim, isso é interessante. Tem umas pessoas que falam que jejum, eu tomo água de limão e tal. Posso fazer, faz mal? Eu falei, olha... Não, água com limão é uma limonada sem açúcar. Não é isso? Pode tomar. Cúrcuma. Cúrcuma é um nutracêutico, na verdade, ele é retirado de um substrato vegetal e concentrado, que se discute poderes anti-inflamatórios. A gente tem que falar que existem substâncias que são estudadas. Mas não como um milagre. Não, é um adjuvante para quem quer usar com poder anti-inflamatório, mas efetivamente não é isso. O que é interessante é o seguinte, veja, quando a gente está falando de terapêuticas, nutracêuticos, podemos incluir nisso quem? Ômega 3? Podemos incluir quem nisso daí? A creatina. Eu ia perguntar dela agora. O que acontece? Tem estudos, tá, que realmente fundamentam o seu uso. Mas veja, para quem nós vamos usar isso? Todo mundo tem indicação? Então a pessoa, todo mundo tem que tomar uma 3, como se fosse assim, né? Não, isso virou moda, todo mundo tem que tomar tudo. Creatina, ciência ou cilada? Ciência. Ciência. Solicitar exames de sangue baseados na tabela periódica. Conta aí, tungstênio. Isso aí é muito interessante. A gente vê muito, mas razoavelmente consultórios chegar. E não médicos. Não médicos. Muito não médicos, de áreas afins de nutrição. Então é cilada? Completa. Não precisa daquilo tudo. Porque o que acontece? Você vê que assim... é pedido como você falou, uma tabela periódica. Sim. Milhares de exames. Muitos. Que, obviamente, que numa pessoa que estão pedindo que é saudável, tá, vem todos normais, tá? Eu fico me perguntando se algo daquilo vier anormal, o que a pessoa vai fazer que ela não sabe o que faz com aquilo. Vai botar no soro colorido? Né? Acho que a resposta é essa. Você é contra exames de laboratório? Não. Não. A gente tem que entender que o nome de exame é exame complementar.
ele está linkado à doença. Eu posso usar vitamina de pacientes e fazer reposição suspeita de hipovitaminose? Devo, tá? A gente tem paciente, nós trabalhamos no hospital. Tem um paciente com diarreia espoliado. Zinco pode ser um perpetuador de diarreia? Pode, eu vou dosar? Vou repor? Vou. Tem evidência científica. Completa. Então, assim, de novo, ele é contra exame. Não. Só a favor de exame, desde que pedido como complementar. Meus pacientes falam que eu peço pouco exame, eu falo. Peço pouquíssimo. Eu também. Eu peço pouquíssimo, tá? A gente tem que entender que tem exames de triagem. E aí vem algumas maldições, onde a vitamina D está nela, onde a B12 está nela. Por quê? Não basta ter vitamina D normal. Você tem que ter vitamina D alta, você tem que ter B12 alta. Entendi. Você já ouviu falar em quartis? Eu não. É muito interessante isso. O que é quartis? Hoje, a medicina integrativa, entre outros, tá? Cuidado que nós vamos ser linchados depois disso. Não vamos não. Existem valores de normalidade. E eles dividem no valor de normalidade quartis, aonde você tem que estar naquele quartil mais alto, dependendo do exame que você tem. Então, assim, vamos lá. Vitamina D, vamos dar um exemplo. A gente sabe que na população normal, acima de 20. Tolerável, tá? Bom, 20, muito normal. Bom, é isso? Acima de 30, tá? A gente começa a chegar para pacientes que a gente precisa nessa faixa, tá? E a gente sabe que acima de 60 não tem evidência nenhuma que sustente o uso para ninguém. E acima de 100 é tóxico, pela maioria das evidências de literatura e sociedades médicas. E não, vitamina D passou uma coisa que tem que estar alta em todo mundo. Entendi. Então você tem que suplementar para estar supraotimizado de vitamina D, de vitamina B12 e de testosterona. Você tem que supraotimizar isso. Não existe nada na prática médica ditada por evidências, por sociedades sérias. Em revistas sérias, científicas sérias. A população tem que entender que publicação ruim existe aos montes. Aos montes, sem evidência nenhuma. Então a gente tem que entender que aonde há evidência é aonde a gente tem que seguir. E, de novo, parece que você é contra tudo, né? Eu não sou contra nada. A gente é contra charlatão. O que eu sou a favor? Amanhã, se surgir evidência, tá? Eu tenho certeza que você também. Com certeza. Se surgir evidência clara, com trabalhos, tá? Bem feitos, com desenho bem feito, comprovados, que a gente precisa dar. O que você quer escolher? Zinco para as pessoas, elas vão melhorar alguma coisa? Você vai dar, eu vou dar. Mas tem evidência robusta que aquilo tem benefício. E não. Nada tem evidência. As pessoas fazem por quê? Porque a medicina tradicional, essa que é voltada, tá, por evidências nas sociedades médicas, elas não sabem nada. Quem sabe sou eu, que sou integrativo, que sou isso, aquilo. Verdade. E é onde eu sei. Vamos falar das perguntas polêmicas agora? Agora para finalizar aqui, eu coloquei umas bem polêmicas, hein? Agora a gente tem que liberar tudo que está no nosso coração. Médico que coloca outdoor. Conta para mim, a gente precisa de outdoor? Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que assim, já houveram até discussões de proibição dessas situações. Foi proibido um período, agora liberou. Tá? O que eu acho? Eu acho que você pode divulgar o seu trabalho hoje numa rede social, o que quer que seja. Eu acho que talvez eu seja antigo, talvez, mas outdoor para médico. Você já procurou um médico porque a foto dele estava lá? Não. Na verdade, eu desconfio de médicos que precisam de publicidade outdoor. É verdade. Porque, assim, o que faz a nossa medicina é você ser conceituado dentro daquilo que você faz, você ter resultados dentro daquilo que você faz. E eu não sou contra, olha, o profissional divulga o resultado dele, aonde ele está, onde ele aparece no Instagram e tal, ok. Ricardo, porque isso faz parte hoje, a rede social faz parte do dia a dia. Como uma forma de informação, que é o que a gente está fazendo agora. É isso aí. Por exemplo, eu retornei para a Colatina, você sabe muito bem, em 2017. Nós estamos em 2025 e o meu consultório de infectologia, somos 2 infectologistas na cidade, começou a ser conhecido agora. São 8 anos batalhando sem outdoor, sem cartazes, apenas com boca a boca. Um paciente falando para o outro, olha, procura a doutora Marina que ela resolveu meu problema dessa forma, resolveu meu problema daquela outra forma. Acho que o boca a boca entre o paciente e o outro ainda é o melhor para a gente, não é isso? Eu acho que é o real, é o mundo real. Tá? E de novo, mas você é contra Instagram, rede social? Não, eu entendo que eu sou mais antigo, eu estou
Não, você se adaptou muito bem à rede social. Não, você se adaptou muito bem. Você está se esforçando. Eu estou há 25 anos nessa celeuma e claro que a rede social é uma coisa muito nova, claro que a gente acaba tendo que fazer parte disso, porque hoje é uma necessidade de comunicação. Tá? É comunicação. Não vejo nada mal em relação a isso. Eu só acho que o que está acontecendo são divulgações de coisas que não são do mundo real. Por exemplo, a ostentação de alguns médicos em relação a dinheiro. Tipo assim, que para você estar bem, para você conseguir pacientes, uma clínica cheia, você tem que se mostrar como alguém muito rico que ostenta muito. Você já reparou isso? Então, o que acontece é que isso, infelizmente, talvez chame atenção. Parece que a ostentação, tá, dessa toda riqueza, nos olhos da população, transporta num profissional de sucesso, que ele tem muito sucesso porque ele ostenta tudo aquilo. E hoje isso é um perigo, na verdade. Hoje isso é um perigo porque o que me deixa talvez chateado com tudo isso é o poder que o médico ainda tem de ter autoridade sobre aquilo. Tá? Eu posso até citar, aspas, uma conversa que eu tive hoje, tá? Com essa colega patologista, de falar, olha que interessante, se eu tenho uma dor no abdômen, ok? Eu vou procurar algum lugar de atendimento, e isso é uma coisa muito fácil da gente entender. Eu vou parar onde? Eu vou parar no hospital, eu estou com dor, parar no hospital, algum colega médico atende, me examina, fala, olha, eu acho que você tem que fazer um ultrassom do abdômen, tá? Uma propedêutica para ver se você tem algo ou não no seu exame que ele suspeitou que ele peça. Ok. Na hora que o outro médico vai fazer esse exame, ele vira para mim e fala assim, olha, eu não achei nada a priori preocupante, nada que o colega mandou, mas olha, você tem uma esteatose hepática. Eu falo, mas doutor, o que é isso? Então, você tem uma transformação gordurosa no seu fígado. Não é nada alarmante, mas você tem que procurar médico para poder cuidar da sua saúde. Eu falo, poxa, que legal. Então, eu vou procurar quem? É fígado? Quem é o especialista? Quem eu procuro? Eu vou procurar um hepatologista, que é o especialista em fígado. Beleza. Procuro um colega, chegou e falou, olha, doutora, olha, eu fiz esse exame, eu tenho essa doença, parece uma esteatose hepática. Gordura no fígado. Gordura no fígado. O que é isso, doutor? O que é isso, doutora? Eu falei, não, isso está ligado à obesidade, por exemplo, né, no seu caso, é uma situação que precisamos ter um cuidado de saúde, mas você precisa mudar a alimentação, hábitos de vida, e vamos encaminhar e acompanhar a sua doença. É uma doença que ela tem riscos na evolução com o passar dos anos. Mas veja bem, e se eu chego nessa hepatologista, ela fala, olha, você tem uma doença importante, você tem transformação de gordura do seu fígado. E eu vou te prescrever na minha clínica um soro de R$5.000 que vai ajudar no tratamento da sua doença. A pergunta é, eu acredito ou não? Eu certamente, como leigo, falo só uma coisa, doutora, custa R$5.000, a senhora divide, como é que eu posso pagar isso? Porque você concorda que para a maioria da população é muito mais fácil pagar um soro de R$5.000 parcelado do que mudar o estilo de vida para fazer dieta e exercício? Eu te digo mais do que isso, tá? Na verdade, talvez, é o que eu tento acreditar, que essa pessoa, ela acreditou no profissional, porque ele tem autoridade para isso, tá? Então, assim, graças a Deus, tá? Alguns têm discernimento e cultura e falam assim, peraí, R$5.000 fazer um soro na clínica dela? Vou procurar me informar melhor. Peraí, eu tenho a doutora Marina, que ela é médica do meu tio. Eu vou perguntar para ela se eu posso pegar essa informação e tal, e procuro e falo, doutora Marina, olha, a pessoa fala, doutora Marina fala, não, pelo amor de Deus, procura fulano de tal, vai lá no outro hepatologista, ou vai em fulano de tal, que vai lá, a pessoa vai falar o que você falou. Não, isso não existe. Não tem fundamento científico nenhum, tal. Então, o que eu vejo? Aí que vira, talvez, a visão da população de achar que aquele médico bem-sucedido... Ele é integrativo, ele cuida de tudo, desde o hormônio até o cara da clínica linda, maravilhosa, bem iluminada. Faz botox também. Faz tudo. Tá? Cardápio completo. Que esse cara ele é bem-sucedido porque ele é muito bom. Talvez passe isso pelos olhos. Tá? E a gente tem que desmistificar de entender o seguinte, olha, nós estamos aqui discutindo, nós não somos contra
exames laboratoriais, não somos contra as vitaminas, quando necessárias, não somos contra a reposição de ferro, quando necessário, não somos contra a vitamina D, quando necessário, não somos contra a vitamina B12, quando necessário, não somos contra antibiótico, quando necessário. Exatamente. Tá? Então, nós não somos contra os exames laboratoriais, quando necessário. Não somos contra nada disso. A gente só quer que a medicina seja exercida com responsabilidade ética dentro dos preceitos que a gente entende que são preceitos onde existem evidências pautadas pelas sociedades médicas mundiais e nacionais. Agora, eu sei mais do que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do que a ABRAM, do que a de ginecologia, do que a de infecto, da cardiologia. Eu sei mais, porque eu sei. Essa medicina tradicional, ela não serve. Tá? E começa a ver bizarrices. Eu vi um post de um colega, acho que eu posso citá-lo, de São Paulo, acho que não há problema nenhum. Tá? Eu acho que ele não se importaria que eu cite, eu acompanho ele, chama Pedro Dalbello, ele é um oncologista e nutrólogo, faz nutrologia oncológica. Eu sigo ele também, ele é excelente. O Dalbello, ele é um crítico frente a tudo isso, ele postou uma coisa outro dia de um ativista da Espanha, tá? Que o filho dele teve leucemia e foi num profissional ortomolecular na Espanha, há uns anos atrás, e o profissional mandou ele abandonar o tratamento que trataria com vitaminas. E o rapaz de 19 anos morreu. E antes de morrer, ele falou para o pai dele que ele se enganou, que ele não devia ter feito isso. Isso teve um boom na Espanha, isso foi... As entidades de saúde procuraram e descobriram que esse profissional, ele nem é médico, era. Ele é algum interessado no assunto. Entendeu? Né? Então, assim, e qual que é a sua ativista. E qual que é a sua perspectiva em relação ao futuro da nutrologia? Seja bem sincero. Você tem bons pensamentos em relação a isso? O que eu acho que, assim, de uma maneira geral, você citou uma coisa muito interessante e muito importante que a gente vê no dia a dia. Mudanças de hábitos de vida são difíceis. Fazer atividade física é difícil. Se alimentar bem, corretamente, é difícil. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem uma necessidade de buscar algo que é meio milagroso. Sim. Então, assim, se eu te prometer que você vai tomar um remedinho, né, com gosto de chocolate... Você vai perder 10 quilos em um mês. Uma maravilha. O ser humano realmente quer isso. E assim, ele quer coisa rápida, imediata. Coisa fácil, imediata. E assim, não quer entender o custo para a saúde lá na frente que essa conduta vai ter. Ele não quer entender que não existe milagre. Não existe milagre. Na verdade, quando a gente fala, se tratou no nível obesidade, não existe milagre. As medicações, elas são auxiliares no tratamento, mas elas se não houver mudança de estilo de vida, são uma ponte para que você, com mudança de hábito de vida, consiga atingir esse objetivo. Claro, hoje a gente entende que medicações anti-obesidade, no obeso crônico, por uma série de alterações, elas precisam ser mantidas. É um doente crônico. Aquela vendida lá na farmácia, né, Ricardo? Aquela vendida na farmácia. Porque, presta atenção, se eu trago para o consultório, minha opinião pessoal, os pacientes para fazer isso, aquilo outro, eu virei comerciante, eu não sou mais médico. Verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma clínica onde os pacientes podem ser medicados? Pode. Eu não posso indicar fazer suplementação de ferro numa clínica quando bem indicado? Pode. Mas eu não entendo. Essa matemática, para mim, ela é meio estranha. Como algo que custa R$20, tudo bem, eu tenho custo da minha clínica, eu tenho soro, eu tenho equipe, tá ok. Mas a proporção é elevada, que né? Que custe 200, que custe 300. Mas peraí, 5 mil, velho? Não, muito mais. Eu já vi muito mais que essa isso. Aí, entendeu? Então, assim, a população não entende que ela está sendo ludibriada. Isso é muito triste. Promessas vãs. Por pessoas, por profissionais que têm essa face de poder, ter autoridade no assunto. Isso é muito triste. Olha, Ricardo, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com você sobre esse assunto. Adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que vai ter que ter uma parte 2. A gente vai ter que marcar uma parte 2 em algum momento. Porque realmente ainda tinha muita coisa para te perguntar. Olha, assim, o que eu vejo, em primeiro ponto, eu tenho que te dar parabéns. É uma situação um tanto quanto... eu não sei que adjetivo que eu posso dar de você tentar alavancar a seriedade na medicina. Me deixa muito orgulhoso poder participar disso, ainda mais abrir o seu primeiro episódio frente a tudo isso. E o que eu quero muito é que exista nesse seu trabalho, nessa sua proposta, ondas do bem.
tá? Que pessoas do bem possam se juntar para falar fazer a mesma coisa. Efetivamente, o que é científico que a gente precisa fazer para servir de alerta à população, que procure bons profissionais. Às vezes eu falo uma coisa em consultório com o paciente, falo, não precisa vir em mim, não precisa, mas por favor, vai alguém sério. Alguém bom. Vai alguém sério, que faça medicina de forma séria. Tá? É tudo que a gente quer e precisa, na verdade. Tá certo. Tá? E tomara que isso vire uma onda do bem, que essas coisas passem a perpetuar. Olha, eu te agradeço muito, imensamente o carinho. Tá? Obrigada de todo o meu coração. E eu vejo vocês no nosso próximo episódio.